E hoje a gente vai falar sobre as fases da vida. Como que são as fases? Quais são as fases que a gente enfrenta durante a nossa vida? Hoje a gente vai falar sobre em qual fase da vida nós estamos e como que a gente consegue dar o próximo passo. Então a gente precisa ter o autoconhecimento. Boa tarde. A gente precisa ter o autoconhecimento, ter um plano de vida estruturado pra gente conseguir evoluir, conseguir dar o próximo passo. Hoje, prosseguindo a nossa semana do Cérebro em Forma, vamos falar sobre a fase da vida que você se encontra hoje. Eu vou falar sobre alguns conceitos que vai ficar fácil de vocês identificarem em que fase da vida vocês estão e como deve agir de acordo com a fase que você tá. Olha, o conteúdo de hoje, na minha opinião, é o melhor conteúdo de todas as lives até agora. Ele vai ter uma carga emocional grande, mais uma carga de prática, de ação muito grande. Então, se vocês conhecem alguém que tenha os problemas que nós conversamos sobre a live de ontem, falando sobre procrastinação, falta de foco, ansiedade exacerbada, todos os problemas que nós vimos durante esses dias da live, peço para vocês, clica no aviãozinho que tá aqui do lado, manda essa live pra essa pessoa que veio aí na sua mente, que eu tenho certeza que você pensou em alguém que tá passando por um momento difícil, que tá passando por uma mudança na vida e às vezes não tá conseguindo, não sabe como agir, não tá conseguindo dar o próximo passo. Então, clica no aviãozinho, manda essa live pra essa pessoa, quem sabe a gente consegue ajudar mais gente falando sobre esse assunto. E vamos lá! Eu sei que às vezes mudar pode ser uma coisa muito difícil. O nosso cérebro, ele é feito de uma forma que ele quer economizar energia pra gente sobreviver. Lembra que eu falei na primeira live que o cérebro, tudo que o nosso cérebro faz é pra nossa sobrevivência. Ele busca que a gente sobreviva. Então, ele quer poupar energia, ele quer te deixar bem, ele quer fazer com que você viva mais tempo. Então, mudar às vezes é difícil porque vai exigir uma carga de exigência do seu cérebro, ele vai ser desafiado, então ele vai resistir um pouquinho. Não é que ele não goste de ser desafiado, o cérebro gosta de ser desafiado, mas ele vai sempre pensar na sua sobrevivência. Então eu entendo que às vezes mudar, às vezes tentar uma coisa nova acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então é por isso que essa aula está sendo feita aqui agora. É para explicar para vocês quais são as fases e o que fazer para conseguir alcançar a mudança que você tanto deseja na sua vida. Então, durante as fases eu vou falar para vocês 3 coisas. Qual é a emoção que essa fase da vida te traz? Qual é o pensamento que as pessoas que estão nessa fase têm e qual é o comportamento de cada uma. Através desses 3 itens, vocês vão conseguir identificar em qual fase da vida vocês estão. Então, como eu já disse ontem, quando a gente sabe, quando a gente entende um problema e nos conhecemos, fica mais fácil de mudar. Conhecimento é tudo. Então, vamos lá. Eu vou sempre falar do prazo de 6 meses. Por que 6 meses? Cientificamente falando, não existe um prazo que você possa falar assim, você consegue conquistar uma mudança na sua vida em 21 dias, 30 dias, 2 meses, 1 ano. Não. Cada indivíduo é diferente. Cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa é transformada de uma forma diferente. Então, assim, cientificamente falando, o mais provável é que se você conseguir manter um comportamento por 6 meses, esse comportamento vai se tornar um hábito ou já se tornou. Então, esse período de 6 meses é um período mais correto da gente afirmar que esse hábito se instalou. Quanto a isso, a questão dos desafios de 21 dias, dos desafios de 30 dias ou desafios, sejam quais forem, eles não servem para você
para você dizer quando você acaba ele que você já tem um novo hábito. A gente não pode falar isso de uma forma científica. O que a gente pode falar é que esses desafios nos ajudam a dar o próximo passo. Então, por exemplo, se você está estagnado em uma das fases que eu vou falar, quando você faz um desafio que é voltado para o seu plano de vida, o plano que a gente fez na primeira live. Se você não assistiu a primeira live e não está entendendo o que eu estou falando, o plano de vida é o seu objetivo de vida. A live tá salva, se você quiser assistir depois que acabar essa, você pode assistir para entender melhor. Mas se você consegue manter um hábito durante 6 meses, é muito mais fácil do seu cérebro entender que aquilo vai ficar perpétuo. Você começa a ficar mais automático, tá? E os desafios de 21 dias, os desafios de 30 dias, eles servem para te dar um impulso para você começar a mudar um hábito. Por isso que é tão importante você ter alguém para te ajudar. Então, vamos começar fase 1. Como que é a fase 1? É a pré-observação. O que isso significa? Que é quando você não está agindo, você está só observando. Na maioria das vezes, quem está nessa fase nem sabe que precisa mudar alguma coisa na vida. Acha que do jeito que tá tudo bem, se contentou com as coisas que já tem, com as coisas que já adquiriu, então tá estagnado, tá? Essa pessoa não está pronta para a mudança, ela não pensa em mudar para os próximos 6 meses, ela não tem uma perspectiva de que ela vá mudar alguma coisa da vida dela nos próximos 6 meses, tá? Ela não pensa nisso, ela só observa o que outras pessoas estão fazendo, mas não faz nada, tá? A emoção que essa pessoa sente na maior parte do tempo é desconfiança e medo. Por quê? Porque ela desconfia que talvez ela precise mudar alguma coisa, mas ela tem medo de tentar. Lembra que eu falei na outra live sobre o desamparo? São pessoas que já tentaram tantas vezes e não deu certo e acabaram desistindo. Esse é o desamparo. Geralmente pessoas que estão na fase 1, elas passaram por um desamparo muito severo e elas têm medo de tentar de novo, tá? O pensamento dela é ficar longe de qualquer tipo de mudança. O cérebro dela já está tão triste, tão magoado com tantas coisas que podem ter acontecido, que ela prefere se distanciar de tudo. Ela não quer pensar em mudar nada. E o comportamento dela é paralisia. É exatamente não fazer nada, é permanecer da mesma forma. Então essa é a fase 1. Qual é a fase 2? É a observação. A primeira fase foi pré-observação. Segunda, observação. O que é isso? Quando a pessoa entra na fase 2, ela já entende que ela precisa mudar alguma coisa, mas por enquanto ela só está olhando. Não se engane, quem tá nessa fase não quer dizer que vai mudar. Pode ser que ela saiba que ela precisa, ela já tem esse autoconhecimento, ela já sabe que ela precisa mudar alguma coisa, ela sabe que tem algo errado na vida dela, mas ela ainda não agiu, ela só tá observando, tá? Então, ela se prepara, ela quer agir, mas ela não age ao ato, ela não segue em frente, tá? A emoção da pessoa que está na fase 2 é o ressentimento. Geralmente, pessoas que estão nessa fase 2 são pessoas que, ligado à questão da saúde, que é o que a gente está querendo falar aqui, são pessoas que têm um sobrepeso muito grande e que quando alguém vai conversar com ela para falar, vamos tentar uma alimentação mais saudável, vamos tentar um exercício físico, é aquela pessoa que ataca, aquela pessoa que responde, aquela pessoa que é mais agressiva, que não aceita sugestão de ninguém. Ela sabe, ela entende que ela precisa mudar, ela entende que ela precisa fazer algumas coisas na vida dela, mas ela não quer que ninguém fale isso pra ela. Então ela fica muito agressiva, arredia, tá? Ela tem medo também da mudança. O medo tá muito ligado com quase todas as fases, tá, gente? E a gente acaba querendo recompensas muito rápidas. Então, o que acontece? A pessoa que tá na fase 2, ela quer uma recompensa rápida, ela quer coisas fáceis. Então, ela acaba comendo alimentos empacotados mais rápidos, acaba ficando muito tempo em frente da TV. Então, o comportamento da pessoa
que tá na fase 2 é o comportamento de tudo muito rápido. Nós já somos projetados a querer recompensas rápidas. A gente pode ver pela internet mesmo. O que você quiser hoje, você pede pela internet e você tem em poucos dias. Se for numa cidade maior, no mesmo dia você recebe o que você pediu pela internet. Se você quer uma comida diferente, você entra no celular, pede e chega na porta da sua casa. Então, a gente sempre busca recompensas rápidas, tá? Isso é um perigo, é um perigo. O pensamento é o ceticismo, essa pessoa da fase 2, ela não acredita em nada, ela não acredita que ela pode mudar, ela não acredita nem nela, nem nas outras pessoas que estão tentando ajudá-la. Ela sempre tenta afastar. E o comportamento resistente, ela não quer que ninguém fale pra ela o que ela precisa fazer. Ela já sabe, mas ela resiste. Vamos para a fase 3. Agora, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nas fases. Por quê? Porque eu acredito do fundo do coração que vocês que estão assistindo aqui não estão nem na fase 1, nem na fase 2. Vocês vão estar na fase 3 pra frente. Porque só o ato de vocês estarem aqui nessa live quer dizer que vocês já entraram em ação. Vocês já estão se planejando para fazer algo ou já estão fazendo. Então eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessas fases porque eu acredito que a concentração de pessoas que vai assistir essa live, que está assistindo agora, vai estar da fase 3 pra frente, tá? Então a fase 3 é a fase da preparação. É quando as mudanças começam realmente a acontecer, é quando as coisas começam realmente a acontecer. Nessa fase é a que a gente precisa de um bom preparo. É uma fase complicada, porque é uma fase onde as pessoas se desesperam, onde as pessoas buscam estratégias rápidas e acabam entrando na questão do desamparo, porque elas fracassam, elas desistem. Por quê? Porque não estão preparadas, precisa de uma estrutura, precisa se programar para que essa preparação ocorra de uma forma que a mudança continue e não pare, tá? Então precisa de um planejamento, um passo a passo, um projeto, alguém que te ajude, alguém que te impulsione. A emoção para quem tá na fase 3 é ansiedade. A pessoa que tá nessa fase, ela quer muito que dê certo e ela acaba ficando muito ansiosa. Ela tá preparada, mas ela ainda não está pronta. Ela quer fazer, mas não sabe como ainda. Ela já entende que ela precisa mudar. Ela já sabe que outras pessoas podem ajudar ela e ela tá se preparando para isso, mas ainda tá meio bagunçada a situação. O pensamento dessa pessoa também é de querer as coisas muito rápido. E é aí que a desinformação aparece e vem o desespero, a desesperança e a ansiedade aumenta. Então, quando você quer uma coisa muito rápida, o que acontece? Você acaba se deixando envolver por coisas, vou falar lorotas para não falar um palavrão, mas você acaba pegando algumas desinformações que vão te fazer mal e vão te levar para baixo. Falei muito disso na live 1, tá, gente? Realmente, Jana, o plano de 21 dias ajuda muito para quem não sabe o que fazer. Porque quando você tá num plano, num projeto, onde tem várias pessoas te dando apoio, onde tem um profissional que vai te acompanhar, você sabe qual é o passo a passo para seguir em frente. Olha lá, a Rita também tá falando, é muita ansiedade, realmente. Quando você quer uma melhora e você quer essa melhora muito rápido, você fica muito ansioso, muito ansiosa. E a ansiedade é uma inimiga triste, porque como eu falei da fase 2, o nosso cérebro foi programado para ter recompensas. E qual é a maior recompensa do cérebro? A alimentação. Comida é a maior recompensa. É como se fosse assim, se tivesse vários níveis de recompensa, o patamar mais alto seria a comida para o cérebro. Por isso que é tão difícil você manter uma dieta saudável, você se manter longe de alimentos calóricos. Nem tá anotado aqui, eu nem ia falar sobre isso hoje, mas como entrei nesse assunto eu vou falar. Vocês sabem o porquê que o açúcar é viciante? O porquê que a gordura de alguns alimentos é viciante? Por conta disso, porque os alimentos, eles são a recompensa do nosso cérebro. Aí o que acontece?
Deus é tão sábio, fez as coisas tão certas que não existe na natureza nenhum alimento que tenha açúcar e gordura juntos. As taxas são muito diferentes, não existe, porque o nosso corpo não foi projetado para receber alimento com açúcar e gordura juntos. Mas a ciência tem o lado sombrio também. O que acontece? Eles perceberam que o açúcar das frutas, da natureza em geral, as pessoas gostam do sabor do açúcar, gostam do sabor doce. E aí, as indústrias descobriram uma forma de extrair o açúcar da natureza. Só que aí, esse açúcar, ele não vem com as coisas que estão na natureza. Por exemplo, a fruta tem açúcar? Tem a frutose, que é a fruta, é o açúcar das frutas. Só que a fruta, ela é rica em vitaminas, ela é rica em fibras e ela não tem gordura. Então, ela é mais saudável para o nosso organismo. O que aconteceu? A indústria veio, extraiu o açúcar da natureza e deixou ele de forma não pura, mas só o açúcar. Tirou tudo de bom que envolvia o açúcar e deixou só ele. E aí isso já deixou a população toda viciada no açúcar. Mas aí, não seguindo obstante a isso, a indústria descobriu que se ela misturasse açúcar e gordura, seria uma combinação que faria fogos de artifício na nossa língua. O nosso cérebro, a mistura de açúcar com gordura é a recompensa mais alta que o cérebro pode receber. Por isso que é altamente viciante. O açúcar hoje em dia é considerado uma droga viciante como qualquer outra droga, como bebida, como drogas ilícitas ou qualquer o cigarro. Então, olha, pensem comigo o quanto isso é sério, o quanto a gente se coloca em risco, o quanto que o nosso corpo é colocado num ambiente tóxico com a mistura desses alimentos que na natureza não existe. Se a gente pensasse sempre em comer o que tem na natureza, in natura, saudável, a nossa vida seria completamente diferente. Não são todos os produtos industrializados que tem isso, mas a indústria visa consumo, visa venda. Então, aprendam a olhar rótulos, olha o que está escrito no rótulo, tomem cuidado com o que vocês estão consumindo e principalmente cuidado com o que vocês estão dando para as crianças. Eu vejo crianças tomando refrigerante, eu tenho quase um pequeno infarto. Eu vejo uma mãe dando um pacote de batatinhas fritas para uma criança. Eu tenho vontade de ir lá e falar pra mãe: minha querida, pelo amor de Deus, não faça isso, você está matando seu filho. Aos poucos, uma criança que é acostumada a comer errado na infância, ela tem chances de até 50% maior de se tornar um adulto obeso. Cuidado com o que você dá para os seus filhos, cuidado com o que você consome. Mas ok, falando sobre o vício do açúcar, então que a gente busca recompensas rápidas, vamos continuar então. A nossa mente, lembra que eu falei pra vocês que não existe uma mente multitarefas, que a gente precisa de foco. Por isso que na fase 3 é tão importante você procurar a ajuda de alguém para estruturar um plano de treino para vocês, para estruturar um plano alimentar para vocês. Por quê? Porque se você não tiver foco, você vai escutar alguém falando que isso é bom, aquilo outro é bom, você vai misturar várias informações e a desinformação vai fazer você fracassar. Por quê? Porque às vezes uma coisa que alguém te falou como verdade não é verdade realmente, você acredita naquilo, você faz algo errado que pode te prejudicar e aí você vai ficando desanimada. Então cuidado com a desinformação, cuidado com o que todo mundo fala, nem todo mundo é especialista, nem todo mundo estudou pra isso, nem todo mundo sabe realmente disso, tá? E o que é foco? Olha essa frase que incrível. Foco é você dizer sim pro seu objetivo, pro seu plano de vida, para as coisas que você quer para sua vida e dizer não para todo o resto. Isso é ter foco. É você. A gente já não criou um plano de vida? A gente vai ter uma outra tarefinha agora,
que vai ensinar vocês a como estruturar esse plano de vida. Vai ficar bem mais legal. Hoje a aula tá muito boa. Ai, ai. Mas vamos lá. Então, o foco é você dizer sim pro seu objetivo e dizer não para todo o resto. O que vai te distanciar do seu plano de vida, diga não. Dizendo isso, quando você não faz isso, a pessoa que ela não tem foco, a pessoa que não entende o que é foco, que não se entende, ela acaba sendo refém de uma coisa que ontem eu falei, que muitas pessoas acham que é bom, mas nem sempre. A pessoa que não tem foco, ela é refém da motivação. Motivação nem sempre é uma coisa boa, porque a motivação ela oscila. Tem dias que você tá melhor, tem dias que você tá pior. Geralmente eu falei ontem do ciclo da motivação, que ela começa mais alto e vai descendo ao longo do dia. Se você é refém da motivação, se você não tem foco, você vai desistir no meio do caminho. Porque ninguém consegue manter o seu foco lá nas alturas para ficar 6 meses fazendo a mesma coisa. Então você precisa ter foco. Não é motivação que vai fazer você mudar a sua vida. É o foco. É lembrar do seu plano de vida e seguir firme nessa meta. É dizer não pro resto. E saber se uma pessoa é focada ou não. Se você é focado, é aquela pessoa que faz mesmo sem vontade. Olha, gente, essa é a parte mais difícil. Se você se propôs a fazer algo e você faz mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, naquele dia que você estava mais cansada, pode ter certeza que você é uma pessoa focada, que você é uma pessoa que tem foco, porque você fez mesmo quando você não queria fazer. Oi, Ana! Quando você faz algo, quando você não quer fazer, porque você sabe que aquilo é importante pro seu futuro, importante pra sua vida, você pode ser considerado uma pessoa focada. E as pessoas que são focadas, elas vão muito mais longe. E também, sinto informar que, de acordo com a sua personalidade, você tem mais predisposição para ser mais ou menos focada. Mas eu vou falar sobre personalidade depois. Vamos seguir aqui. Então, essa é a importância de você se conhecer. Você saber o que te paralisa, o que te impulsiona, porque assim você consegue se manter no foco. Vamos lá. Eu vou dar a primeira dica do dia. Hoje tem várias dicas, mas a primeira dica de hoje eu aprendi com um mentor meu, Joel J. Eu não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, procurem, porque ele é muito especial. Ele ensinou uma coisa. Quando eu comecei a querer evoluir, a querer mudar algumas coisas na minha vida, eu decidi que eu queria acordar mais cedo. Por quê? Sabe aquela pessoa que vai entrar no trabalho às 7 e acorda 15 para 7, só escova os dentes, troca de roupa e sai de casa? Eu era assim. Eu acordava em cima da hora, sempre estava atrasada para tudo, não me programava, não me planejava. E aí, eu buscando melhora pra mim, eu li o livro O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já leram, mas ele é muito... Pra mim, ele foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, eu achei interessante. Muita coisa interessante, ele fala sobre os salvadores da vida, que são 6 técnicas que você faz logo quando você acorda pra você ter um dia melhor. Dito isso, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a pesquisar pessoas que também acordavam nesse horário. Foi quando eu conheci o Joel J. E aí ele ensinou uma técnica que eu uso até hoje, que me ajudou a acordar mais cedo. Só que você pode usar essa técnica para tudo que você for fazer na vida e para qualquer tipo de mudança que você queira. O que ele ensinou foi o TLA. Tocou o despertador, você levanta e toma um copo d'água. O que é isso? É a regra dos 3 segundos. Tocou o despertador, você tem 3 segundos para levantar da cama, sair da cama e tomar um copo d'água. O porquê da água? Porque tudo que você envolve água te desperta. Então eu comecei a fazer isso na minha vida. Toco o despertador, eu já levanto, tomo um copo d'água e aí eu já tô mais desperta. Hoje em dia eu já acordo no 360 porque eu já me acostumei. Já virou um hábito. Faz acho que uns 3 anos que eu já faço isso. Praticamente todos os dias eu acordo às 5 da manhã. Tem uma época que eu estava acordando às 4h30, porque eu estava com alguns projetos, mas por enquanto estou acordando às 5 da manhã. Inclusive tem uma pessoa aqui na live que me chama de louca toda vez que eu falo isso. Mas tudo bem.
Então, e aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que a minha vida rendia muito mais, porque eu acordava mais cedo, eu fazia meditação, exercício físico, eu tinha uma técnica de escrita, que é o caderno de gratidão, tinha o silêncio, que às vezes eu fazia orações, às vezes eu só ficava em silêncio. Então, assim, são algumas técnicas para fazer na parte da manhã. Mas o que eu quero, qual é a dica fundamental para vocês aqui? É a dica dos 3 segundos. Você se propôs a fazer exercício hoje, você marcou lá que você vai fazer o exercício às 4 da tarde, 4 horas da tarde, seu celular vai despertar ou você vai olhar o relógio, você tem 3 segundos para fazer. Não pensa, só levanta, troca de roupa e vai. Essa técnica é muito poderosa, porque você não dá tempo pro seu cérebro criar uma desculpa para você não fazer aquilo. Ele vai te impulsionar a fazer. Então, essa é uma dica muito legal. E por isso é importante também você saber o seu sonho. Porque se você sabe o seu sonho, você sabe que aquilo que você se propôs a fazer é importante, por que você vai deixar para depois? Faça. 3 segundos. 1, 2, 3, levanta e vai. Não pensa, só vai. Agora vamos lá. Se você não sabe os seus objetivos, você não vai conseguir realizar essas mudanças na sua vida. Olha que legal. Comprei seu último treinamento para minha mãe e mudou a vida dela. Parabéns, Paulinha. Ótimo profissional. Obrigada! Fico super feliz. Nossa, muito feliz mesmo. Gente, tem certas mensagens que a gente recebe que enche o nosso coração de carinho. Às vezes, um dia difícil eu recebo... É incrível como que Deus trabalha. Todas as vezes que eu não estou muito bem, ou que eu estou triste, ou que aconteceu alguma coisa, eu recebo mensagem de algum aluno, de alguma aluna minha, me mandando tanto carinho, tanto amor, que meu dia muda. Meu dia muda. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna também, mais uma aqui agora, então eu quero agradecer vocês, um grande beijo, vocês mudam a minha vida também. Vamos lá. Por que então não depender da motivação e fazer a regra dos 3 segundos? Porque a pessoa que depende da motivação, ela vai sempre procrastinar. Se ela estiver triste, se ela estiver angustiada, se ela estiver nervosa, se ela estiver estressada, ela vai procrastinar, ela não vai conseguir, tá? Por isso que essa fase 3 é tão complicada. Na minha opinião, é a fase mais difícil, até mais do que as outras, porque nas outras duas a pessoa já não quer mesmo mudar. Mas na fase 3 a pessoa quer mudar, às vezes não sabe como e às vezes não está bem consigo mesmo. Então precisa de uma ajuda mesmo, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre a estratégia agora da fase 3. Não importa em qual fase você esteja, você pode botar na 4, na 5 ou na 6. Essa estratégia serve para todas as fases, tá? É uma estratégia para você deixar mais palpável, para você conseguir ver o seu plano de vida. Então, quem fez a tarefinha do plano de vida da primeira live, vai pegar essa folha, vai ler de novo a pessoa que você quer se tornar. E aí agora a gente vai definir outras coisas. Então, a estratégia é dividir esse plano de vida em objetivo e tarefas. Então, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei pra vocês que o plano de vida, pra quem, por exemplo, pra quem quer emagrecer, o plano de vida não é perder 10 quilos. O plano de vida pra quem quer emagrecer é se tornar mais saudável. É esse o plano de vida, é ser uma pessoa mais magra, é ser uma pessoa mais feliz, é ser uma pessoa que olha no espelho e tem uma visão feliz do que está vendo. A gente sempre tem que pensar no nosso plano de vida como algo emocional, algo que mexe com a gente. Então não é números, não é o peso da balança, não é nada disso. O seu plano de vida é a pessoa que você quer se tornar. Então, a partir da pessoa que você quer se tornar, o que você vai fazer? Você vai reler tudinho o que é essa pessoa, como ela é, como ela pensa, o que ela faz. E aí você vai montar um objetivo, tá? Essa pessoa do plano de vida que vocês estipularam, eu vou dar o exemplo do meu plano de vida. A pessoa do meu plano de vida estruturado é uma pessoa que vai viver por muitos anos, saudável e que não vai precisar depender de outras pessoas para fazer as coisas. Por exemplo, eu não quero chegar nos meus 80, 90 anos e não conseguir levantar da cama, não conseguir usar o banheiro sozinha. O meu plano de vida é me tornar saudável a ponto de eu conseguir me virar e fazer as minhas coisas sozinha. Esse é o meu plano, tá?
Qual é o meu objetivo, então? Para eu chegar nesse plano que eu quero, o que eu preciso alcançar? Então, vamos lá. Para eu chegar nos 130 anos, que eu quero chegar nos 130, tá, gente? Eu vou estar velhinha, cabelinho branquinho, fazendo live aqui pra vocês, se Deus quiser. Então, mas se eu chegar, pra eu chegar nos 130 anos, o que eu preciso ter de objetivo agora? Eu sei que eu preciso fazer exercício físico, eu sei que eu preciso ter uma alimentação saudável, eu sei que eu não posso comer açúcar. Então, tudo isso são alguns objetivos do que eu preciso fazer. Então, ó, eu quero perder um percentual de gordura, porque eu sei que gordura é inflamatória e quando o nosso corpo está inflamado, ele tem propensão a ter doenças. Então, o meu objetivo nesse momento é perder o percentual de gordura. Eu quero diminuir meu percentual de gordura em 10%. Tá, então quando vocês forem fazer a estratégia de vocês têm que pensar assim, qual é o objetivo de vocês? Vocês podem ter vários objetivos, tá? Não precisa ser só um, vocês podem ter vários. Mas a minha dica é um de cada vez. Faça um de cada vez. Você consegue adaptar o seu cérebro melhor e você tem menos propensão de falhar naquele objetivo que você está estipulando, tá? Então tá. Então, primeiro é o seu plano de vida, é a pessoa que você quer se tornar. Depois, é o seu objetivo naquele momento. Vamos dizer assim, você fez uma lista de todos os objetivos que você precisa para alcançar o seu plano de vida. Desses objetivos, você vai ver qual é o mais importante naquele momento da sua vida. Porque o objetivo pode mudar ao longo da vida, tá, gente? Vai mudando. A nossa mente está em eterna transformação. O que a gente pensa hoje, amanhã pode ser diferente. Então, seu objetivo pode mudar. Mas faça uma listinha de todos os objetivos que você quer. Aqui é importante você colocar números, tá? Então, por exemplo, 10% de gordura. Mas você tem que entender que esses números têm que estar ligados com o seu plano de vida. Então, eu quero perder 10% de gordura porque eu sei que o meu corpo vai ficar mais desinflamado, ele vai ficar um organismo mais alcalino e o que vai me promover mais saúde. Que a pessoa que eu quero me tornar, meu plano de vida é ser mais saudável. Certo? Então, é assim a estrutura. Plano de vida, objetivo e, vários coraçãozinhos, amo. Aí agora a gente vai pra tarefa. O que são tarefas? É o que você precisa fazer todos os dias, ou 3 dias na semana, ou quantas vezes você achar necessário. A tarefa é o que você precisa fazer para alcançar esse primeiro objetivo. Tá vendo que o funil era grandão? O plano de vida que vocês criaram é daquela pessoa grandona. Ai, Silvia, obrigada. Era grandão. A gente desceu um pouquinho para pensar no primeiro objetivo. Agora a gente vai descer mais um pouquinho e a gente vai falar sobre o dia de vocês. Então, por exemplo, eu sei que para perder o percentual de gordura eu preciso manter uma alimentação saudável, com menos carboidrato e com exercícios mais metabólicos para acelerar a queima de gordura. Eu entendo isso. Então eu preciso incluir essas informações nas tarefas. Então, aqui entra uma coisa que muita gente não faz, que é se planejar, é o uso da agenda, tá? Muita gente não faz. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a agenda ali na frente, mas já adiantando pra vocês. É vocês criarem tarefas que vocês precisam fazer durante o dia, tá? Por exemplo, eu quero treinar 3 vezes na semana. Estipule o dia e a hora. Não deixe em aberto, 3 vezes na semana, mas pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quinta. Não deixa solto. Todas as tarefas que vocês vão ter ao longo dessa etapa de tarefas precisam estar alinhadas e amarradas com o seu plano de vida. Se você deixar aberto, você vai provavelmente deixar para depois. Lembra da frase que o procrastinador é aquele que deixa para amanhã o que tinha que ter sido feito antes de ontem? É assim. Se você não amarra um dia e uma hora para fazer aquela tarefa, ela vai ficar para depois, o seu cérebro vai ficar infeliz e você não vai conseguir cumprir o que você planejou. Vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa obedecer a gente. Parece confuso, mas eu vou explicar. Se você se propôs a cumprir uma ordem sua e você não cumpre, que mensagem que você está deixando para o seu cérebro
de que nem você cumpre o que você prometeu pra você. Ele começa a perceber que você não é importante pra você mesmo. Então dá a sensação de que você não se ama, que você não se cuida, que você não se respeita, porque você não cumpriu uma promessa que você fez pra você mesmo. Você entende o quanto que uma pequena atitude pode transformar pra melhor ou pra pior a sua consciência emocional, o seu autoconhecimento, o seu amor próprio? Essa situação é muito séria, gente. Por isso que eu falei que essa aula era uma das aulas mais importantes da semana. Porque a gente precisa entender realmente que o que a gente promete pra gente tem que ser feito em primeiro lugar. Não adianta nada você fazer tudo pros outros, obedecer às ordens dos outros, aceitar o que os outros estão fazendo com você. Se você se propõe a fazer algo, cumpra. Porque quando você não cumpre, o seu cérebro entende tudo errado. E aí o seu emocional vai lá embaixo, a sua autoestima vai lá embaixo e as coisas começam a piorar. Então não deixa chegar nesse ponto. Se você fez uma promessa pra você, cumpra. Tá. Aí aqui, agora uma dica. Quando vocês forem montar o objetivo e as tarefas, estejam descansados, estejam relaxados, não estejam estressados e façam tudo isso de forma realista. Não coloque lá no objetivo de vocês que vocês querem perder 10 quilos em uma semana, porque isso não existe. Pensem em objetivos realistas, coisas que vocês consigam cumprir. Não pode ser um objetivo muito fraco, porque o seu cérebro tende a ficar com tédio e aí ele vai querer desistir também. Não é só a ansiedade, não é só perdão, gente, bati o pé. Não é só a ansiedade que faz você desistir, o tédio também. Então tem que ser algo que te desafie, que crie uma sensação de ansiedade positiva, que você sabe que você pode cumprir, mas não pode nem ser muito fraquinho, nem muito pesado. Combinado? Então pensa bem nisso, tem que ser uma estratégia, um objetivo realista. Não adianta vocês colocarem, por exemplo, se vocês não estão fazendo exercício físico, vocês vão fazer de segunda a domingo, que vão fazer todos os dias exercício. Porque se você furar 2, 3 dias, o seu cérebro vai entender que aquilo não é importante e você vai acabar desanimando, tá? Continuando. A fase 3, como eu disse, eu acredito que seja a fase mais frágil de todas as fases, porque você precisa ter um planejamento muito bem feito. Por isso que eu quis trazer essa estratégia para vocês, tá? Plano de vida, objetivo e tarefa. Agora a dica número 2, que é organização. Planejamento é deixar tudo bonitinho. Quando você usa uma agenda de qualquer jeito, gente, eu sei que parece estranho, eu não gostava de agenda, na verdade eu não gostava de rotina, eu não gostava de ter que fazer todos os dias as mesmas coisas e hoje eu não me vejo mais sem uma agenda. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho 3 agendas. Eu tenho uma pro meu dia a dia de trabalho, eu tenho uma pros estudos da faculdade e os cursos que eu faço, e eu tenho uma outra de redes sociais. Então, eu já me acostumei a ter tudo anotado. Porque eu percebi, eu sou, de acordo com a minha personalidade, que eu vou falar mais pra vocês também sobre as personalidades, a minha personalidade é neurótica e ansiosa. Então, eu sempre tô pensando demais no que vai acontecer amanhã, eu sempre estou ansiosa com o que vai acontecer e eu, na maioria das vezes, acabo pensando no pior. Melhorei muito quando eu comecei a organizar a minha vida, mas tem pessoas que têm personalidades que são um pouquinho mais difíceis de lidar. Eu sou uma delas. Então, gente, eu falo pra vocês, se eu tive jeito, qualquer um tem, tá? Mas vamos continuar. Quando vocês têm muita coisa na mente, muita coisa, por exemplo, não importa se você não trabalha fora, se você só trabalha dentro de casa, não importa qual seja a sua rotina, não importa. É importante ter uma agenda. Quando você tá pensando, eu sei porque eu também sou dona de casa, aí eu tô pensando aqui, olha, amanhã eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que limpar o quintal, eu tenho que dar banho nos cachorros, eu tenho que fazer isso, aquilo. Se você deixa tudo isso aqui,
o seu cérebro não tem espaço para pensar em coisas importantes, porque você tá deixando tudo acumulado, tudo aí dentro. Quando você tira as tarefas do seu cérebro e joga pro papel, a vida muda, gente, a vida muda, acredita em mim. A vida de vocês pode mudar se vocês tiverem uma agenda. Eu já usei o Google Agenda, é um aplicativo gratuito da Google, dá pra baixar no celular, dá pra baixar no computador. Ele é super fácil de mexer, dá pra mudar as cores das tarefas, fica super legal. Eu gosto bastante de escrever, então eu gosto da agenda de papel. Mas eu me adaptei com as duas já usei as duas, já usei só uma ou só a outra. Mas o interessante é, gente, tira as tarefas da mente, tira o que tá acumulado aqui e põe no papel. Você vai ver o alívio que você vai sentir quando você fizer isso. Então, ó, pensa comigo, você tem uma lista de tarefas que você precisa fazer durante a semana. Se você tira tudo da mente e coloca no papel, você acorda, você vai lá e olha, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. No papel já tá separado por horário, você já sabe o que você vai fazer de manhã, o que vai fazer à tarde, o que vai fazer à noite. O seu cérebro não vai gastar esforço nenhum pra pensar no que ele vai fazer, que horário que ele vai fazer, porque já vai estar tudo organizado. Geralmente eu faço semanal. Quem não quer usar agenda, eu indico fazer diário. Por quê? Se você for fazer semanal, eu escolho um dia da semana. No meu caso, eu faço no domingo de tardezinha. Eu sento, eu anoto, eu faço pego uma folha de caderno e anoto tudo o que eu preciso fazer naquela semana. Anoto tudo. Depois eu vou lá na agenda e olho todos os dias da semana. Aí eu olho a lista que eu fiz e eu falo assim, nossa, olha, isso daqui eu preciso fazer na segunda, porque é mais urgente. Eu vou lá, olho na segunda-feira, ó, que horário que eu tenho livre. Eu coloco naquele horário que eu preciso fazer. Gente, até pra limpeza da casa, isso é muito legal. É muito legal. Esse eu aprendi com o mentor Wendel Carvalho. Também é muito interessante as aulas deles, vocês iriam gostar. Ele ensina a gestão do tempo e a se organizar com agendas. Então, o que acontece? Se você tem tudo estruturado, tudo bonitinho, tudo organizado, seu cérebro não vai se preocupar mais em pensar, nossa, sabe aquelas pessoas que esquecem de pagar a conta na data certa? Se você marcar na sua agenda que você precisa pagar aquela conta naquele horário, naquele dia, você nunca mais vai deixar atrasar uma conta. Você vai conseguir se organizar. Você vai conseguir saber e aliviar o seu cérebro de tanta informação. De pessoas ansiosas, pessoas que têm uma síndrome do pensamento acelerado, têm muita dificuldade de se organizar se não tiver uma estrutura dessa, tá? Agora vamos lá. Se você não quer usar a agenda, se você acha que não é necessário, o que você pode fazer? Hoje de noitinha, antes de dormir ou na parte da tarde, você pensa, o que eu posso fazer amanhã para deixar meu dia mais organizado? Faça uma listinha do que você precisa fazer no dia a seguir. E aí no outro dia você só olha a lista, vai fazendo e vai ticando o que você já fez. Isso dá um alívio mental e dá uma tranquilidade que vocês não fazem ideia. De verdade. Testem, depois me contem. Vamos lá. Essa era mais uma das dicas. Vamos então para a fase 4. Fase 4 é a ação. Eu sei que na fase 3 vocês já se programaram, vocês já estão pensando, mas vocês não estão executando essa ação massivamente ainda. Então é na fase 4 que a gente começa a agir. Então vamos lá. Essa dica que eu vou dar agora, isso que eu vou falar pra vocês, se eu não falasse mais nada na live de hoje, se eu só falasse isso, já teria valido a pena. É a dica 3, tá? Quando você se propõe a fazer algo, você não pode furar 2 vezes. O que isso quer dizer? O seu cérebro, ele gosta de desafios, mas ele gosta de alcançar, de melhorar, de suprir esses desafios, tá? Então, quando você promete que você vai se exercitar de segunda a sexta e você faz isso, o seu cérebro se enche de orgulho. Ele até chora, gente. O cérebro até chora. Ele fala assim, olha que pessoa maravilhosa. Cumpriu o que prometeu pra mim. Nossa, que bom. Ele fica orgulhoso de você. E o que acontece no seu corpo quando o cérebro tá feliz, quando ele tá orgulhoso, quando ele tá sentindo que você tem palavra, que você tem propósito, que você tem foco?
ele vai liberar muito mais coisas positivas no seu corpo. Vai liberar enzimas positivas de alegria, de satisfação. E aí o que acontece? A sua autoestima, ó, sobe. Você começa a acreditar realmente que você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, gente, o que acontece? Falhas, erros, quedas, ninguém tá livre em nenhuma das fases. Vai cair? Vai. Independente da fase que você tá, independente do que você tá fazendo na sua vida hoje, uma hora ou outra você vai fraquejar. Uma hora ou outra você vai desanimar. Uma hora ou outra você vai cair. Mas o importante é que você levante. Vamos lá, você se propôs a fazer exercício de segunda a sexta, só que na quarta-feira você tava numa tristeza profunda e você não conseguiu fazer o exercício naquele dia. Acontece, você quebrou um ciclo, porque você tinha prometido de segunda a sexta. O que você não pode fazer? É não fazer na quinta, se você se propôs a fazer. Se você falha uma vez e retoma, o seu cérebro consegue religar esse ciclo. Se você falha uma vez e falha duas, o seu cérebro não religa mais. Aí o que acontece? O que você fez pra trás relativamente está perdido. Não tudo, porque o seu cérebro não é mais o mesmo. Mas o esforço e a sensação de orgulho que o cérebro sente, a sensação de autoestima, ela se quebra. Então, essa dica, que é a dica 3, ela é a mais valiosa de todas da live inteira. Se você fez um planejamento, se você se organizou e você furou um dia, não fure o segundo. Cumpra, se organize, muda a agenda, faça alguma coisa, mas não deixe esse furo acontecer a segunda vez. Quanto mais vezes você furar, mais difícil vai ser retornar e mais o desamparo vai se apropriar de você. E a gente não quer que vocês sintam aquele desamparo de não sentir vontade de fazer mais nada, de desistir, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. As armadilhas acontecem, você vai cair, você vai fraquejar, mas você vai levantar. Você vai levantar. Acredita, você pode muito mais do que você acredita. Confie em você, você pode mais, você pode mais. Você só precisa de estrutura, você só precisa de autoconhecimento, mas você pode muito mais do que você imagina. Tenha certeza disso. Eu já fui uma pessoa completamente desorganizada, uma pessoa completamente desmemoriada, uma pessoa que não pensava no futuro, e hoje eu consigo ver as coisas de uma forma muito diferente. Eu sou muito mais focada. Tô longe de ser quem eu quero ser, mas eu acredito do fundo do coração que eu tô no caminho certo e eu quero que vocês também entrem no caminho certo. Então, vamos lá. Já vou emendar uma dica na outra porque hoje o bicho tá pegando. Dica 4. Vou dar um exemplo bem extremo agora, tá? Por exemplo, a pessoa que ela é alcoolista, que ela frequenta o Alcoólicos Anônimos. Vocês sabem qual que é o lema do Alcoólicos Anônimos? É só por hoje. Por quê? Porque é muito mais fácil o nosso cérebro se adaptar ao que é um dia só do que ao que é pra sempre, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de tirar o doce da sua vida. Gente, eu sempre dou o exemplo do doce porque eu era uma formiga. E hoje eu consigo dizer não. Hoje eu disse não pra uma torta de maçã. Então, olha como que são as coisas, como que a gente consegue mudar e evoluir. O só por hoje é você conseguir pelo menos por um dia. Então, vamos lá, vamos usar esse lema na nossa vida. Se você quer tirar o doce da sua vida e alguém te oferece um doce hoje, você fala assim, só por hoje. Pensa, não precisa nem falar, só por hoje. E fala não. Você não tá falando pro seu cérebro que você não vai comer nunca mais. Você tá falando que só por hoje. Por isso que as pessoas que frequentam os Alcoólicos Anônimos seguem esse lema, porque pra eles é muito difícil ficar sem beber. Tanto que eles contam os dias, eles não contam meses e anos, eles contam os dias, porque é difícil. E como eu já falei hoje, o doce é um alimento altamente
extremamente viciante. Então, se você é viciado em açúcar, só por hoje, só por hoje, só por hoje, e dia a dia você vai repetindo esse mantra. Mantenha esse mantra na sua vida. Só por hoje não, só por hoje não, só por hoje não. E o seu cérebro vai começar a criar um hábito. Porque vocês, gente, não é difícil pra sempre. Não é pra sempre difícil. A dor do exercício não é todo dia difícil. Não é pra sempre. Depois dos 6 meses que vocês já estão tendo um ritmo de vida diferente, fica mais fácil. Acredita, fica mais fácil. Não vai ser pra sempre um desespero falar não pra alguma coisa que vocês gostam de comer, mas que vocês sabem que faz mal. Vai ficar mais fácil. Se vocês seguirem o que eu tô falando nessa aula de hoje, vai ficar mais fácil e vocês vão conseguir, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, a mesma coisa pro exercício. Quando vocês começam a falar, ai, só por hoje eu vou fazer, só por hoje eu vou fazer, eu tô cansada, mas eu vou fazer, vai ficando mais fácil, vai ficando muito mais fácil de prosseguir. Então agora eu vou falar da emoção da fase 4. A emoção da fase 4 é a ansiedade boa, porque você já tá organizado, você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe o que você quer. Então você tem aquela ansiedade boa de fazer as coisas, de ver acontecer, de ver a sua evolução, de ver você melhorando, tá? O pensamento é clareza, porque você já se conhece, você já fez seu plano de vida, você já criou seu objetivo, você já sabe quais são as tarefas que você precisa fazer. Então você tem clareza. Lembra que eu falei que a gente não consegue mudar nada que a gente não conhece? Que a gente tem medo do desconhecido? Então se você se conhece, se você sabe o que você quer, você sabe o que você precisa fazer, você tem clareza. Clareza do que precisa ser feito e do que precisa ser deixado de lado. E o comportamento é um comportamento energizado. Porque você tem o autoconhecimento, você tá com a autoestima melhor, você sabe o que precisa ter feito e você tá ansioso pra continuar, você tá energizado. Fica mais fácil de prosseguir. Vamos para a fase 5 agora. A fase 5 é a manutenção. A fase 4, depois de 6 meses que você tá executando essas novas estratégias, esses novos hábitos, você entra na fase 5, que é a manutenção. É manter o que você já estava fazendo, tá? Na fase 5, você já realizou muita coisa, você já viu muito resultado, você já está mais feliz, você já está mais motivado, mais alegre, mais energizado. Então é uma fase que já é mais fácil de continuar. É mais difícil uma pessoa desmotivar e ir para a fase de desamparo da fase 4 para frente, tá? A emoção que essa pessoa sente é confiança em si mesmo. Ela já adquiriu a confiança, ela sabe que ela é capaz porque ela já conseguiu. O cérebro dela já entendeu que o que ela promete ela cumpre. Ela tem a vida organizada, então ela é confiante, tá? E mais importante, como ela já se conhece, ela sabe o que funciona e o que não funciona. Porque, gente, nem tudo é pra todo mundo, tá? Às vezes você quer seguir a dieta do blogueiro, do não sei quem, e aquilo não vai funcionar pra você, tá bom? Eu sempre falo isso, mas não estou indicando para ninguém, tá? Cada indivíduo tem a sua personalidade, tem o seu biotipo. Eu gosto da alimentação low carb. Por quê? Porque eu gosto de certos alimentos que eu sei que se eu colocar eles juntos com o carboidrato, eu vou ter um aumento de calorias muito grande que vai me fazer mal e eu vou ficar longe do meu plano de vida. Então eu gosto de uma alimentação com mais gorduras saudáveis. Tem pessoas que não gostam por exemplo, de azeite, de abacate, de castanhas. Eu gosto. Na low carb, em certas etapas, você pode até incluir o bacon. E é uma coisa que eu gosto de comer, entendeu? Então, assim, pra mim, funcionou uma alimentação low carb melhor do que das outras, porque eu consegui me adaptar melhor. Mas esse é só um exemplo de que você não pode seguir o que todo mundo tá fazendo. Você precisa seguir o que é melhor pra você, tá? O pensamento da pessoa que tá na fase 5 é o pensamento automático. Fica automático, você já não pensa mais.
Hoje em dia meu celular desperta pra eu acordar, eu não fico pensando, ai, TLA, tocou, levantou água, ai, 3 segundos, não, porque já é automático, eu não consigo nem ficar na cama. Inclusive, finais de semana eu não consigo dormir até a tarde, porque o meu corpo já automaticamente sabe que o meu horário de acordar é 5 horas da manhã. Entendeu? Então vai ficando automático e você começa a achar tudo mais fácil. Eu não tenho dificuldade para acordar cedo mais. E quem me conhecia uns 4 anos atrás nunca ia acreditar se eu falasse que eu acordo às 5 da manhã, que eu já acordei 4:30 da manhã. Já teve época de eu dar aula particular para alguns alunos 4:30 da manhã, então eu tinha que acordar às 4. Então assim, nunca eu pensei que eu fosse capaz de fazer isso. E hoje eu acredito em mim, eu confio em mim e eu sei que eu sou capaz, tá? E o comportamento da pessoa que está na fase 5 é sereno. Tá mais calmo, tá mais tranquilo, tirou as informações daqui e colocou no papel. Vou continuar então, tá? Agora a gente vai pra fase 6. A fase 6 é a da realização. O que é essa fase? A emoção dessa fase é a confiança em si, confiança na mudança, confiança de que você vai alcançar o seu plano de vida. O pensamento, a Jana tá travando, mas o vídeo aqui tá bom pra mim. Eu vou deixar salvo e aí depois qualquer coisa vocês voltam e assistem só o final, tá bom? Aqui pra mim tá gravando normal, eu vou salvar e vou postar. Então se tiver travando pra vocês, depois vocês tentam assistir só o finalzinho, tá bom? Ó, o pensamento. A pessoa que tá na fase 6, ela não sofre mais com as tentações, porque ela não sente necessidade mais dessas tentações, ela já está satisfeita com todos os resultados que ela obteve e ela sabe que o que ela tirou da vida dela não precisa voltar. E o comportamento é um comportamento generoso. A pessoa que está nessa fase 6, ela quer ajudar outras pessoas. Ela conseguiu um benefício tão grande que ela quer ajudar outras pessoas a conseguir esse benefício também. Ela é generosa. Olha, a live foi bem longa. Eu tô com medo de travar de novo. Eu ainda ia falar sobre as personalidades, mas já deu mais de 1 hora de live. Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a live por aqui e amanhã eu vou falar sobre as personalidades. Então não percam, porque tem tudo a ver com as fases, tá? Eu sei que foi muito conteúdo hoje, me desculpa que eu me prolonguei demais, falei muito, mas eu espero que vocês tenham gostado da live. É um conteúdo que eu gosto de falar e é um conteúdo que eu acho que era muito importante, que eu precisava passar todo pra vocês, tá?